Boa noite, irmãos. A paz de Jesus para vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Júlio César Pereira de Assis, eu tenho 24 anos de idade, sou conhecido na diocese como Juninho, sou casado também e faço parte do núcleo diocesano do Ministério de Formação. O seu Luiz, às vezes você achar ele um pouquinho meio nervoso, meio bravo, eu sou bem calminho, tá, gente? A gente vai fazer uma coisa bem legal com vocês. E já nesse momento, eu queria que vocês fizessem o seguinte: problema lá daquela porta para lá, todo mundo tem. Quem não tem aqui, levanta a mão e dá uma glória a Deus. Agora quem tem, olha bem para mim e fala aleluia. Amém. Então somos todos iguais. Só que vejam bem, por este momento agora, eu garanto que se você esquecer dos problemas lá fora e focar aqui, você vai voltar uma pessoa diferente para lá. Os problemas vão continuar, vai continuar tudo lá. Só que você, porém, não será a mesma pessoa. Amém? Amém. Abram a sua apostila então, para quem está aí no capítulo 3. Amém? Vejam bem, irmãos, aí na apostila de vocês vai estar dizendo assim: Deus nos alerta pela profecia de Oséias e de Paulo. Lembra que Oséias certa vez ele proferiu que o povo de Deus se perde por falta de conhecimento, correto? Veja bem, muitas e muitas vezes nós perdemos as palavras, nós perdemos o rumo por falta de conhecer a verdadeira palavra de Deus e por falta de conhecer também os nossos ministérios e também em si, principalmente a renovação carismática católica, do movimento a qual você pertence e eu também. Uma primeira pergunta: todo mundo aqui é servo? Quem é servo, levanta a mão. Pode abaixar. Quem não é, levanta a mão. Está pensando em ser? Amém. Essa formação serve para você também discernir. Veja bem, o que a gente vê lá? Erguei as mãos, só que não é aquela música, erguei, não é? É que são bandidos carismáticos. Veja bem, muitas pessoas lá fora já vêm para a gente no grupo de oração e imaginam que nós somos aquelas pessoas que só gostam de ficar com as mãos para cima, louvando, agradecendo, olhando para o irmão, dá uma olhadinha para o seu irmão, fala tal coisa. Muitas pessoas não vêm no nosso movimento, não vêm no nosso grupo de oração por causa disso. As pessoas, elas não conhecem a essência do nosso movimento. Em outras palavras, não conhecem, não é por falta... Vamos colocar uma palavra bem simples aqui. Não é porque não querem, talvez não conhecem por erro nosso mesmo. Talvez nós não sabemos colocar a realidade do nosso ministério. Para que existe o nosso ministério? Para que veio o movimento da renovação carismática católica? Às vezes, é como certa vez os santos, quando estavam pregando, muitos também quando estavam na missa, as pessoas quando vinham para a missa, tampavam os ouvidos do marido, as mulheres. Vejam bem. Por quê? São João Maria Vianney, também Santo Agostinho, quando eles falavam de Deus, os maridos ficavam doidos para ser padre também. É verdade, irmãos. Está isso nas histórias dos santos. Mas o que acontece conosco? Agora eu te pergunto, quando você abre a boca para falar de Deus, ou para falar do seu movimento, as pessoas, elas ficam assim em você? Fala mais. Nossa, que gostoso. Ou elas ficam assim: rapaz, eu tenho que ir em tal lugar, mas depois eu converso mais. Amém, tchau. É uma pergunta que eu te faço. Se as pessoas estão querendo ficar perto de você, se as pessoas estão querendo escutar a sua palavra, aquilo que você tem para dizer, tanto da igreja como do seu grupo de oração, ou da sua vida espiritual, você está no caminho certo. Mas se for o contrário, se as pessoas ficam olhando qualquer coisa, mais ou menos igual quando o seu Luiz estava falando aqui, que você estava prestando atenção em mim, arrumando o violão e no irmão ali. Se está desse jeito, aí eu pergunto: tome cuidado. Por quê? Porque a gente não pode vender um produto que a gente não conhece. Concordam comigo? A gente também, agora em outras palavras, não pode defender aquilo que nós não conhecemos. Como você vai
vai defender a sua igreja? Como você vai defender o seu movimento se você nem sabe o que está acontecendo dentro? Então, mais uma vez eu falo para vocês, irmãos, o nosso movimento, ele não é uma coisa só de erguei as mãos, perna direita, é bom isso, só que não é só isso. Nós temos que passar a essência do nosso movimento, que é o batismo no Espírito Santo, e também falando disso, a nossa espiritualidade. Vejam bem, a segunda parte vai falar a questão. É fato que as pessoas sempre vão questionar o movimento da renovação. Em primeiro lugar, eu quero dizer algo: nós não somos melhores que ninguém. Em segundo lugar, nós não estamos aqui para ser melhores que os outros movimentos pastorais, outras coisas. Nós estamos aqui, a igreja sentiu essa necessidade, por isso nasceu esse movimento em 1967, em Duquesne, lá nos Estados Unidos, na Pensilvânia. Aquela mulher, a Pat, não sei se todo mundo conhece aqui, ela foi uma das pessoas que estavam lá e testemunhou. E o que acontece? Esse movimento nosso foi uma resposta para a igreja. Só que veja bem, a resposta da igreja para o avivamento da igreja, por quando ela passa por dificuldade, ela sempre traz contigo também muitos olhares, tanto para elogiar, mas tanto para criticar. É por isso que você é tão criticado, é por isso que você é tão perseguido, e é por isso também que você é tão cobrado. Há muitos lugares que o padre não gosta da renovação, há muitos lugares que as pessoas questionam, há muitos lugares também que há reunião de pastorais, e isso, vão lá só para falar mal da renovação, mas não é porque talvez em algum desses lugares, pessoas estavam no grupo de oração, e foi um grupo de oração, uma bênção, entre aspas, foi um grupo de oração que talvez sem discernimento algum, foram pessoas conversar talvez com os líderes, não tiveram discernimento para explicar, foi aonde aconteceu tudo isso, foi aonde as pessoas aproveitam o nosso erro para julgar. E é necessário que nós sejamos alvos de questionamento. Tudo bem, que sejamos então, mas é necessário também que o nosso coração esteja com fogo suficiente para passar das tribulações e levar essa igreja conhecida ao coração de todos e todas, amém? E depois você pode ver, assumir com fervor para produzir frutos. Mateus 13:8, parábola do semeador. Aquilo que o irmão falou, a visão que o São Luís teve, é uma coisa muito especial, porque de fato é o que deve acontecer em nossa diocese. Veja bem, a partir do momento que você segue uma vida espetacularmente, dizendo assim, que condiz com a palavra de Deus, você desperta outras pessoas também a querer seguir o mesmo caminho. Prova disso, vejam bem, quando eu entrei há 6 anos atrás, eu estava no grupo de oração, eu vi as pessoas orando com fervor, chegava a dar até aqueles pulinhos, sabe? Assim, ó. Eu falava, nossa, eu quero ser desse jeito. Meu Deus do céu. Aí depois eu conheci o Padre Jonas da TV Canção Nova. O Padre Jonas também não, eu tenho que ser desse jeito. Só que veja bem, as pessoas oravam com tanto fervor que eu queria ser igual aquelas pessoas falando assim para vocês. Da mesma forma, talvez vocês tenham passado por isso. Vocês olham as pessoas orar, vocês olham as pessoas buscar, e as pessoas que vêm no grupo de oração também de vocês, elas olham vocês desse jeito. As pessoas reclamam, principalmente servos, que a igreja está secando, que a igreja está perdendo fogo, que a igreja não está sendo mais um fruto de Pentecoste com a renovação carismática. Mas eu venho a falar para vocês, será que vocês são semeadores da palavra do fruto de Pentecostes? Será que quando as pessoas olham para vocês, elas observam vocês e sentem a vontade de ser igual a vocês? Nós sabemos que nós não temos que pegar pessoas para nós temos que acompanhar as pessoas até chegar a Cristo. Mas veja bem, a primeiro momento a pessoa nunca vai vir na igreja tocar
chegada. A primeiro momento a pessoa nunca vai vir na igreja querendo algo novo. Ela vai vir porque você chamou, ela vai vir porque viu você, ela vai vir porque eu vim pregar aqui, ela vai vir porque outro veio pregar aqui. É por isso que ela vai vir. Só que neste momento, quando ela chegar, ela aí sim, ela vai olhar, vai se apaixonar por aquele movimento. E querendo ou não, irmão, quando você assumir verdadeiramente o seu chamado, vocação a ser um verdadeiro carismático, não apenas um carismático qualquer, mas sim um verdadeiro, aí sim os frutos vão ser colhidos. Estão entendendo? Eu estou falando muito rápido? Tá bom? Qualquer coisa eu falo tudo de novo. Outra coisa também. Quem aqui já recebeu um chamado de Deus? Eu recebi. Recebeu um chamado. Juninho, o que é um chamado de Deus? Também faz parte da nossa espiritualidade. Por quê? Vejam bem, irmãos. As pessoas se autoconvidam para as coisas, não é? Agora eu quero dizer algo a vocês que é muito sério. Eu não estou aqui para julgar ninguém, até porque eu não conheço ninguém de vocês, eu não sou o professor que deu aula para mim. Mas veja bem, quando você se convida, você automaticamente também está aceitando tudo o que aquele convite traz a você, concorda? Só que vejam bem, quando você recebe um chamado, você também recebe junto com um chamado a certeza de que Deus é contigo. A certeza de que Deus irá com você, independente de onde for, porque a palavra de Deus é bem clara. Antes era Moisés que levava o povo para a terra prometida. Moisés faleceu, entrou Josué. Josué ficou talvez com medo, só conhecia a Deus. Só que vejam bem o que acontece. Deus foi necessário falar com Josué, para Josué aceitar o chamado. Falou assim: vai para onde fores, que aonde fores eu irei contigo. Coragem, ser firme e forte. Ide, porque do mesmo jeito que estive com Moisés, também estarei contigo. É necessário que nós aceitamos isso no coração. E vejam bem, é Deus por nós, é o chamado. Aí depois, é hora de você aceitar o chamado. Vejam bem, uma coisa bem... Vocês aqui oram juntos? Tem abastecimento, algo desse tipo? Vejam bem, já aconteceu... Como que é o nome do senhor? Eu esqueço. Do seu Jair chegar aqui no grupo de oração, aí tá a rodinha lá, né? Tá a rodinha, aquela rodinha, coisa mais bonita, cheia de fogo. Aí o que acontece? O seu Jair fala assim: fulano de tal, começa a oração pra gente. Aí, hoje não, eu tô com vergonha. Fulano de ouro, não, faz você. Não, semana que vem eu faço, hoje eu não vim preparado. É da mesma forma que nós fazemos com Deus também muitas vezes. Porque muitas vezes nós achamos assim: eu estou muito velho, eu estou muito novo, eu não conheci nada ainda do mundo, eu tenho que aproveitar, eu estou muito assim, eu estou muito daquele jeito. Pelo amor de Deus, que hora que você vai estar bom? Se chove, reclama, se faz sol, reclama. Não é assim que acontece? Não estou culpando vocês, só estou apresentando. Se não acontece isso aqui, ninguém olha para mim, viu? Mas vejam bem, irmãos, quando Deus nos chama, vejam bem, quando Jesus passando, olhou para um discípulo e falou assim: vem, o nome dele era Pedro. Ele falou assim: desde agora não pescará mais peixe, mas sim homens. O que Pedro falou? O que Pedro falou? Eu rezo 10 mil Ave Maria agora de joelho para quem acertar. O povo não fala. Pedro falou o quê? Pedro não falou nada. Ele simplesmente largou tudo e foi enquanto o mestre. A gente é assim? Nós somos assim? Quando Deus chama, você larga tio, tia, avó, namorado, marido, tudo para ir seguir a Deus? Sim ou não? Não. Hoje louco, não é assim não. Por quê? É por causa disso mesmo, gente. Porque às vezes nós nos oferecemos, é porque nós estamos com vontade. Mas muitas vezes o chamado não vem na sua vontade, vem contra a sua vontade. Mas aí, meu querido, é hora de você olhar, não para trás, mas sim para frente, e falar: bom, se Deus me chamou, eis-me aqui, Senhor, vou contigo para onde fores, assim como o Senhor irá comigo. Amém? Estão entendendo, gente? É bem simples. Aí depois... Aí vem nós por nós mesmos. Agora, por que eu quero dizer algo a vocês também que tem feito com que os grupos de oração venham caindo e venham acabando. Como o Sr. Luiz falou, em muitos lugares ele até acabou. Veja bem, quando você vive bem com
espiritualidade, o que acontece? Só é possível amar o próximo se você amar. A irmã acertou. Deus, todo mundo ama Deus, pelo menos senão vocês não estariam aqui. É o primeiro mandamento. Só que só é possível viver bem com o próximo se você vive bem consigo. Irmãos, vejam bem. Sabe aqueles momentos que você está meio assim, sei lá? Eu sempre falo isso. Acontece aqui? Não me responda. Mas aqueles momentos que você olha para o sul, o pensamento está lá no norte. Aí chega as pessoas e você fala assim: como é que você está? Estou bem. Não, mentira. Fala assim: ah, mais ou menos. Gente, vem cá, existe cristão mais ou menos? Existe servo mais ou menos? Deus é mais ou menos? Quem quer ir para o inferno aqui mais ou menos? Eu não. Quem quer ir para o céu mais ou menos? Também não. A gente é salvo mais ou menos? Isso é a maior prova que nós não estamos bem com nós mesmos. Se não estamos bem com a gente mesmo, se eu não estou bem comigo mesmo, como que eu vou passar o amor de Deus para outra pessoa? Se primeiramente para passar Deus para as pessoas é necessário que nós conheçamos a Deus profundamente, e conhecendo-o profundamente, Ele vai dar aquilo que nós chamamos de paz suprema, que é uma paz que ninguém pode tirar. Pode ter problema, pode estar mal, pode estar bom, pode estar chovendo, pode estar isso, pode o Juninho estar falando na sua orelha aqui, ó, mas você está em paz com Deus. E quando você está em paz consigo mesmo, você consegue criar uma fraternidade. Porque vejam bem, se você criar uma fraternidade, é disso que o grupo de oração precisa. Porque a palavra de Deus também é bem clara. Na apostila, lá um pouco mais para frente, vai falar também muito disso. O amor ao próximo. Por quê? As pessoas se sentem tocadas, não pelo que o pregador falou, não pelo que o ministério de música tocou, mas sim pelo amor entre os irmãos, sim pelo amor entre os servos. Agora, se aqui em Cruzeiro do Oeste tem aquele negócio, ai, tal fulano, não gosto dele, que não sei o quê. Ah, meu querido, minha querida, há de repensar no que está chegando. Porque veja bem, se eu vivo bem, como que é seu nome? Rose Wagner. Se eu vivo bem com o Jair, a Rose e o Wagner, vejam bem, eu vou ter um amor por eles, não vou? E tendo esse amor por eles, eu não vou magoá-los, eu não vou chateá-los, e mais que tudo, não vou ser motivo de queda na fé deles. Juninho, como é esse motivo de queda? O motivo de queda é simplesmente o seguinte: você, que dia que é o dia do grupo daqui, seu Jair? Na segunda-feira, você está no grupo, Pai Jesus, até o jeitinho de andar é carismático, né? Pai Jesus, oh glória, amém. Ai, louvado seja Deus, meu irmão. Se você está assim na segunda-feira, mas aí o que acontece? Chega na sexta, você esqueceu da segunda. Aí, ô Juninho, que foi? Dentro da sua casa ninguém te aguenta. Meu Deus, as pessoas daqui mesmo vão ver sua situação e vão começar a sentir machucadas. Por quê? Elas olham para você que tem 5, 10 anos de caminhada, e elas que estão começando hoje, como eu vou viver bem se ela não vive bem que está 10 anos aí? Isso é criar uma fraternidade. A fraternidade é amor mútuo e também amor aos próximos. Porque se eu amo, eu não magoo. Lembra que São Paulo disse: se você conseguir cumprir um mandamento só, você já tem todos, já vai para o céu. É o quê? Amar, amar e amar. Se tiver dívida com alguém, que seja de amor. Por quê? Pelo amor nós conseguimos tudo. Agora, pela força e pela violência, jamais. Outra coisa também, irmãos. Depois entra o nosso plano de salvação. O Sr. Luiz perguntou: quem aqui está buscando salvação? O povo ficou meio assim. Vejam bem, o princípio de tudo é quem? Deus. Vamos colocar aqui: Deus é um ser supremo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Só que no Antigo Testamento, quando nós vemos, ele vinha abalar muitas pessoas que não iam conforme ele queria. Ele mandou fogo sobre Sodoma e Gomorra, ele mandou dilúvio, ele mandou isso, mandou aquilo. Só que depois veio Jesus Cristo para revelar como é o amor perfeito do Pai. No entanto, que ele usa aquela palavra do filho pródigo. Lembra
que vai o filho, vai procurar outras coisas, isso e aquilo, depois volta o pai, mesma forma, ainda faz uma festa. Ali se expressa a maioridade do amor de Deus. Agora vejam bem, depois disso, agora nós temos nossa salvação. Nós já estamos salvos pela cruz de Cristo e pelo sangue. Só que vejam bem, é necessário que a partir de hoje e a partir de sempre, se você já vivia assim, glória a Deus, mas se não, presta atenção, é necessário que a partir de hoje você conquiste isso. Já é seu por direito, mas ainda não foi consumado. Estão entendendo? É necessário que você vá atrás disso, que você viva como gente salva, viva como pessoas que estão na graça, principalmente os servos. Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês. Vocês que decidiram ser servos, não foi? Deus fez o chamado. Eu vou dizer para vocês uma coisa: é necessário você deixar seu pai, é necessário você deixar sua mãe, é necessário você deixar seu filho, é necessário você deixar sua esposa, seu marido, sua casa, tudo. Eu já faz, acho que umas 3 semanas que eu não sento no meu sofá. Só que veja bem, para aquele que deixar tudo isso, tudo, esse terá 100 vezes mais. Juninho, como funciona isso? Você vai ser uma pessoa salva, você vai agir como uma pessoa salva. Só que vejam bem, você terá 100% do teu marido, você terá 100% do teu filho, você terá 100% da tua casa, mas agora é vindo tudo de Deus. Estão entendendo, irmãos? Por isso que vale a pena ser servo. É por isso que as pessoas, quando Jesus chegava nos discípulos, falavam, vem, me segue, eles não questionavam nada, eles já iam correndo. É necessário que nós façamos isso também. Eu estou me adaptando com isso aqui, viu, gente? Vejam bem, agora falando um pouquinho mais da nossa espiritualidade. A nossa espiritualidade, ela vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vejam bem, quando você cria alguma coisa, isso que você criou vai ter laços que é exclusivamente seu como fundador, correto? Por exemplo, filho parece com o pai e com a mãe, não é? Movimento franciscano tem como pai São Francisco de Assis, pai da pobreza, por isso que eles vivem na pobreza e ajudam principalmente os pobres. Só que aí quando você se depara com a renovação carismática católica, com quem que ela parece? É diferente de tudo, né? Não dá para você comparar com a PET, não dá para você comparar com o movimento eclesial, não dá para você comparar com absolutamente nada daquilo que você já viu. Por quê? Vejam bem, não foi ninguém que a criou, mas foi o próprio Espírito Santo que soprou, e é o próprio Espírito Santo o fundador deste movimento. É por isso que ele não traz traços de ninguém, é por isso que ele é um movimento sólido, é um movimento que veio para a igreja, exclusivamente para a igreja, porque antes a igreja passava por dificuldades, padres deixando batina, pessoas não queriam vir mais na missa, pessoas não queriam mais saber nada com nada, mas aí o que acontece? Lá do céu suspira um sopro impetuoso, aonde nasce também o novo Pentecostes, os dias atuais de hoje, que é a renovação carismática católica, e é por isso que ela é diferente de tudo daquilo que nós conhecíamos, ela é diferente de tudo aquilo que nós vivenciávamos alguns anos atrás. É por isso que ela é um movimento do Espírito Santo, ela se renova todos os dias, ela faz nova também todas as suas coisas. E mais uma coisa necessária, vejam bem, ela está 100% documentado também. Se vocês quiserem acompanhar os documentos, número 53 da CNBB, se vocês quiserem também acompanhar aquilo que o Papa vem dizendo, ela está 100% junto com a igreja, ela é 100% obediente ao Papa, à igreja, e segue também doutrinalmente a nossa querida igreja. Irmãos, não tem como a gente falar assim que foi coisa inventada, foi coisa de assim, coisa de aquilo. Não, ela é 100% diferente. Mas por quê? É 100% vinda do Espírito Santo. Aí depois, vejam bem, a espiritualidade trinitária, experimentar Pentecostes no seio da Trindade, amor do Pai, da salvação do Filho, da efusão do batismo do Espírito Santo.
experiência também pentecostal, desejo do Kesley, em 18:2:67, como eu havia falado para vocês. Vejam bem, irmãos, quando vocês vêm para o grupo de oração, o que vocês querem sentir? O que vocês querem sentir quando vocês vêm para o grupo de oração? Fala. Estamos aqui. Quem falou Espírito Santo? Aleluia. É o Espírito Santo que nós queremos sentir. Nós queremos sentir aquilo que as pessoas falam. Nossa, que arrepio, né? Meu Deus do céu. Tive uma visão. Você fica pensando, como será ter uma visão? Só que vejam bem. Quando as pessoas vêm para o grupo de oração de vocês, elas não vêm para passear. Elas só vêm no último caso. Ela não vem por obrigação. Ela só vem por necessidade. Na missa ainda tem pessoas que vão por obrigação. A gente tem que ir na missa domingo, porque domingo sem missa, semana sem graça. Só que no grupo de oração é só na extrema necessidade. E quando ela chega aqui, ela tem que se deparar com a experiência do Espírito Santo. É para isso que veio o nosso movimento, para partilhar essa experiência, essa vivência do Espírito Santo. E a partir do momento que o grupo de oração não começa mais a ter essa vivência do Espírito Santo, a ter esse batismo no Espírito Santo, meus queridos, infelizmente eu vou ter que falar para vocês. Lembra daquela árvore que não dava frutos do Evangelho? O que acontece com ela? Entende? Juninho, é muito difícil isso. É mesmo, é difícil, mas não é impossível. E se você está aqui, é porque você tem capacidade. Se você não tem capacidade, não se preocupe. É desses que Deus gosta mais ainda. Ele vem e coloca toda a capacidade que você precisa. Aí depois, irmãos, antecedente histórico. A RCC é a vontade de Deus, semelhança dos frutos da igreja primitiva. Reavivamento sacramental, vivência com consciência e aumento da busca. Consciência do poder do Espírito Santo, prática dos carismas, conversão e cura. Está diferente, tá? Amém? Mas vejam bem, é tudo isso aqui, que falou. Consciência do poder do Espírito Santo, prática dos carismas. Como o Sr. Luiz falou, está uma restriçãozinha aqui, amém? Só que vejam bem, há documentos que permitem, só que vocês têm que ser obedientes ao padre. Só que nem porque isso impede é que a graça vai deixar de acontecer. Porque, vejam bem, nós sabemos que a identidade da RCC é a oração em línguas, mas se não tem, não vai acontecer graça? Claro que vai. Claro que vai. Na sua limitação, Deus vem e te faz forte. As pessoas que infelizmente por algum problema ou outro não pode falar, quer dizer que Deus nunca vai ser agraciado? Não é? Só que aí o que acontece, irmão? Na nossa limitação, nós sabemos daquilo que nós estamos doando para Deus. Deus vem e traz a recompensa. E principalmente, reavivamento sacramental. A renovação carismática católica, para você ser um bom carismático, você tem que estar em dia com todos os sacramentos da igreja. Confissão, comunhão, todos os sacramentos. E você vive os sacramentos com mais intensidade, porque é isso que vocês vão aprender a partir de hoje, com essas postilas que vão vindo. Vocês vão aprender a amar essa igreja poderosamente como eu amo, a lutar se necessário for para essa igreja, e de agora em diante vocês saberão como fazer isso. Por quê? O povo se perde por falta de conhecimento, só que vocês estão adquirindo, aleluia, docilidade ao Espírito Santo, prática dos carismas, distintivo da nossa espiritualidade. Vejam bem, como eu falei para você, a nossa espiritualidade ela é conhecida pelas práticas dos nossos carismas. Vejam bem, fundamentar e colocar fundamento, base, alicerce, sustentação radical, isto é, suster, segurar a começar das raízes. Fundamentação teológica da RCC se encontra na vida de Jesus de Nazaré e na igreja primitiva, e que por isso decorre necessariamente da praxis do Filho do Homem e de sua igreja, desde a sua fundação até os dias de hoje. Se você analisar bem a igreja dos primeiros anos, você vai perceber que o que a renovação carismática quer é que aconteça a mesma coisa que acontecia antes: cura, milagre, prodígio,
suscitando o ardor missionário nas pessoas, o ardor em servir a esse Deus que é todo poderoso. Amém? Seu Luiz, quanto tempo? Amém. Fundamentos relativos à nossa espiritualidade. Mistério trinitário, conhecimento progressivo do Espírito Santo, como a gente já havia falado. O Espírito Santo chama a igreja a abraçar o batismo no Espírito Santo, como a gente já também falou. Vamos pular aqui, ó. Sexta Assembleia Internacional da ECC, em locução do Papa João Paulo II, em 15 de maio de 1987. Ele fala: o vigor e os frutos da ECC testemunham com certeza a poderosa presença do Espírito Santo na igreja durante estes anos que se seguiram ao Concílio Vaticano II. Vejam bem, irmãos, vocês são as pessoas que vão preparar a segunda vinda de Jesus Cristo, bem assim dizendo. É o que o Papa quis dizer. Por quê? O Papa falou que realmente esse movimento é o que tem trazido o ardor de novo à igreja primitiva. Como? Justamente pelos carismas que eles usam, justamente pela a vontade de servir que eles têm. E por isso também que eu volto naquela questão de vocês ser tão criticados e perseguidos. Porque quando vocês começam a incomodar, automaticamente as pessoas vão querer puxar seu tapete. Só que veja bem, Deus não coloca para você tapete embaixo, Ele coloca uma pedra que você tem que ficar bem firme. Entende? Não é para qualquer coisinha vir e tirar você de lá. Esse negócio de trocar de grupo de oração, de não ir mais por causa de fulano de tal, isso não existe. Você tem que vir porque você é fundamentado 100% na doutrina da igreja e no amor ao Espírito Santo. Só assim a gente consegue ir cada vez mais e mais além. A fundamentação de nossa espiritualidade é tão vasta que a encontramos desde o Antigo Testamento. Muitas pessoas acham que o primeiro Pentecoste foi lá quando soprou o Espírito Santo, estavam os discípulos reunidos com Nossa Senhora do Cenáculo, mas não. Vejam bem, quando Moisés estava guiando o povo pelo Egito, surgiu a necessidade de vir homens com que pudessem ajudar ele a conduzir aquele povo, a tomar decisões. E vejam bem o que acontece. Deus então vê a penúria que Moisés estava passando na mão daquele povo. Deus agora fala para Moisés: reúne 70 anciãos aí para mim, reúne 70 homens, que eu vou colocar parte do Espírito sobre eles, do seu Espírito eu vou tirar parte e vou colocar sobre cada um deles. E vejam bem, irmãos, já nisso eu quero te dizer algo. Por que a gente é tão perfeito naquilo que nós tentamos fazer? Por isso que a renovação ela sempre está tentando alcançar a perfeição para a igreja, não para ser melhor do que os outros, mas para ser melhor para as pessoas. Por quê? Veja bem, nós falamos muito do Espírito Santo, nós queremos proporcionar às pessoas um batismo no Espírito Santo, porque só assim é possível caminhar como condiz e como manda a Santa Igreja. Porque vejam bem, ninguém consegue fazer as coisas por obrigação, 100%, mas se as pessoas fizerem as coisas por amor, elas conseguem cada vez mais e mais e mais caminhar e ir bem mais longe. E é justamente isso o que Moisés pediu a Deus. Por isso que Deus falou: eu primeiro, antes de ele tomar decisões, antes de ele te ajudar, eu vou ter que colocar o meu Espírito sobre eles, para que eles sejam guiados também, assim como você é. E veja bem, Deus fez, Deus colocou, só que tem uma coisa que eu sempre gosto de falar. Veja bem, no dia lá só tinha 68, tinha 2 que estavam fora. Tem aquele abençoado do grupo que sempre na hora que tem a manifestação da glória nunca vem, né? Aí você fala assim: nossa, fulano podia estar aqui, né? Isso era para fulano de tal escutar. Eu duvido se não faltou alguém, não tem gente pensando nisso aí. Só que veja bem, a manifestação é tão poderosa, a manifestação de Deus é tão ungida, que até mesmo quando há um profundo Pentecoste, uma profunda manifestação do Espírito Santo, não importa se foi aqui, mas se aquelas pessoas fazem parte deste povo abençoado, elas também serão tocadas. Assim como estava lá, Eudá e Medá, que eram os nomes dele, o nome dos ditos cujos que não estavam na hora lá marcada, mas eles também foram tocados. Não é à toa que correu um menininho lá e falou: estão profetizando lá, estão falando coisa errada lá. E Moisés falou: quem dera se todo mundo profetizasse. É da mesma forma que acontece com vocês. Se há uma manifestação poderosa aqui, amolece todo o coração, inclusive dos nossos párocos.
Amém? Jesus pratica os carismas, pão e peixe, 5.000 homens, milagres. Não se prevaleceu da sua condição divina, assumiu a condição de escravo igual aos homens. Veja bem, Jesus Cristo, ele quis se fazer igual eu e você, por quê? Para que a gente não tivesse desculpa de falar, não, mas ele é Deus. Além de ele ser Deus, ele quis ser 100% homem, para passar também o que você passou, menos o pecado. E para passar para você que é possível ir contra tudo e contra todos quando for necessário, só para levar o nome de Deus adiante. Entende? É por isso que você, irmão, está entrando hoje, não por acaso aqui, nesse grupo de oração. Não está entrando hoje nessa formação por acaso, mas você já vem alicerçado, porque você sabe que a nossa luta é grande e que vai, e muita gente vai ficar para trás, como o Sr. Luiz falou, mas você vai chegar até o final, amém? Estão dormindo já? Amém. Jesus batizava os discípulos do Espírito Santo. Atos 2, Jesus sabia da importância desse derramamento, como a gente já falou. Vejam bem, irmãos, Jesus é a fonte do batismo do Espírito Santo. João 1,33. João batizava na água e afirma que Jesus batizará O batismo acontece no contexto eclesial, na igreja de Jerusalém reunida em Lucas 24:49. Um documento escrito também em Puebla 207, os carismas nunca estiveram ausentes na igreja. Vejam bem, todos os carismas, eles nunca saíram da igreja. Talvez tenham sido esquecidos, talvez tenham sido colocados para baixo, em último lugar, mas ele sempre esteve na igreja. Cabe a nós a desenvolvê-los cada vez mais e mais para uso para o nosso irmão e a nossa santa igreja. Agora vem a parte do jurídico, que é os códigos de direito canônico, o catecismo da igreja católica. Vejam bem, eu separei para vocês aqui, vou ler bem rapidinho. Se vocês quiserem anotar para colocar depois na casa de vocês, ou poder pesquisar também, está disponível no site do Vaticano. O cânon 215. Os fiéis podem livremente fundar e dirigir associações para fins dos fiéis, do povo de Deus e da caridade, ou de piedade, ou para fomentar a vocação cristã no mundo e reunir-se para prosseguirem em comum com esses mesmos fins. Vejam bem, irmãos, é necessário que nós tenhamos isso aqui no nosso coração também, que você é autorizado a fazer tudo o que convém para a obra de Deus, e também tudo aquilo que está também fundamentado eclesialmente na igreja. Se a igreja deixa, amém. Agora, se a igreja não deixa, amém também, deixa para lá. Por quê? Porque como nós somos batizados no Espírito Santo, nós passamos a gostar daquilo que Deus gosta, nós passamos a aceitar aquilo que Deus aceita, mas nós também passamos a repudiar aquilo que Deus não quer, e aquilo também que a santa igreja dele também não quer. Entendem? Aí depois, vejam bem, era legal também o 216. Todos os fiéis, uma vez que participam na missão da igreja, têm o direito de, com a sua iniciativa, segundo o seu estado e condição, promover ou manter a ação apostólica. Todos nós somos independentes missionários. Todo mundo aqui é encarregado de levar a palavra de Deus. Todo mundo aqui pode sair pregando na praça, pode sair pregando em qualquer lugar, basta ter coragem. Já ouviram aquele negócio de ser luz no mundo? Já? Vejam bem, tem festa aqui em Cruzeiro de vez em quando? Tem, né? Quantas vezes você já não escutou assim, eu vou nesse lugar, porque, Juninho, a gente tem que ser luz nesses lugares onde há trevas. Já ouviram essa palavra? Pois bem, para ser luz lá, você tem que fazer o seguinte, não é para ir ralar a barriga dançando, não. Você tem que subir na cadeira e começar a pregar o evangelho lá no meio do show. Aí sim é ser luz. Entende? É difícil, né? Mas não é impossível. E também separei esse daqui que não fala apostila e nem o slide, mas que diz bem também a nossa situação. Os fiéis têm o direito de prestar culto a Deus
segundo as prescrições do rito próprio, aprovado pelos legítimos pastores da igreja, e de seguir uma forma própria de vida espiritual, consentânea e com a doutrina da igreja. Uma coisa que eu quero dizer a vocês, aprovado pelos legítimos pastores da igreja, aqui na sua igreja, aqui na sua paróquia, quem que é o seu pastor principal? É o padre. Se ele aprova, amém. Se ele não aprova, amém também. Amém também. O senhor Luiz achou que amém também. Por quê? Porque, querendo ou não, se nós não estamos em comunhão com a igreja, a graça não acontece. Querendo ou não, se você fala mal do seu padre, tome cuidado, viu? Porque quem fala muito mal do padre não tem nem tempo para rezar uma Ave Mariazinha para ele, coitado. Ah, Juninho, mas você não conhece? Conheço sim. Independente, irmãos. Vou esquecer o nome dele agora, mas que escreveu o tratado da verdadeira devoção a Maria. Veja bem, ele escreveu que Nossa Senhora disse que aquele que fala mal de um padre, esse, meu Deus do céu, aumenta 1000 anos no purgatório. Por falar mal do padre, né? Ah, Juninho, mas eu não falo, eu penso. Aqui, aquele que pensou no coração, esse já cometeu, entendeu? É difícil, né? É por isso que eu digo a vocês, em obediência com o padre, nós vamos para frente. Em desobediência com o padre, ou nós paramos, ou nós começamos uma verdadeira queda no abismo. Independente do que proíbe, independente do que deixa, eu amarei meu padre na alegria e na tristeza, em tudo quanto é jeito da minha vida. Amém, gente? Eu não sou acostumado a pregar com isso aqui, nem a passar a formação, tá? Me desculpa. Reconhecemos que ainda não conseguimos realizar tudo que Jesus por sua igreja nos pede. Esforcemos-nos para atingir todas as metas. A igreja exige a presença de frutos, para dizer se um movimento é eclesial ou não. Quem falou da fé com obras aqui foi o senhor Jair, né? Veja bem, irmãos, talvez você ouçam falar de mim algo chato. Um exemplo, tá? Se Deus quiser, não vão escutar. Mas fala assim, nossa, ele foi lá, ele falou do pecado, ele foi lá, ele não tem amor pelos outros, ele fala rasgado mesmo. Aprendi com o seu Luiz, tá? Qualquer coisa. Ah, não, ele é desse jeito, ele é daquele jeito. Só que veja bem, se a minha fé, ela tem obras, se estão tirando a minha dignidade, me difamando, o que acontece? Eu olho para trás e olho para as pessoas que estão falando e falo bem descaradamente. É isso? Então tá. Olha as minhas obras que eu tenho para trás. Pelas minhas obras que eu tenho, você vai saber o tipo de pessoa que eu sou. Muitas pessoas querem se justificar. Não, mas por que você não foi falar comigo? Não, mas por que você não fez isso, fez aquilo? Não fui eu. Mas espera aí, se você tem obras de uma pessoa verdadeiramente espiritual, de uma pessoa verdadeiramente que foi batizada no Espírito Santo, dificilmente vão acreditar nas coisas que vão falar de você. Não é assim que funciona? E Jesus Cristo nos pede isso, porque nós só conseguimos chegar aos dias finais para a segunda vinda de Cristo, se nós caminharmos para a segunda vinda como pessoas que têm obras. E o movimento que você pertence, ele é um movimento também que tem que gerar frutos e obras, porque se não gera frutos, não gera obras, é inútil nós ficarmos aqui. É inútil você vir no grupo de oração. É inútil você fazer tudo o que faz. Amém, irmãos? Entenderam tudo? Eu falo de novo. Dúvidas? Quem tem dúvidas? Eu sei que tem bastante dúvida, pode perguntar. Se eu não souber responder, o senhor Luiz responde. Sabe que eles eram da igreja pentecostal. Como que a Beth estava lá no momento, ela era também? Vejam bem, eram jovens católicos. Depois é que passou para... Não, assim, no dia que eles estavam lá,
inclusive a universidade que eles estavam era uma universidade católica, certo? Poderia ter a ver, não fala em livro nenhum e também na apostila, poderia ter a ver um pentecostalzinho lá, de fundo de quintal, tudo, poderia. Mas veja bem, o que acontecia antes? Todas as pessoas que sentiam esse ardor, que recebiam o batismo no Espírito Santo, que eram católicas, não podia falar no meio do povo assim, senão o padre já cortava. E elas automaticamente iam para as outras religiões. Igreja pentecostal disso, pentecostal daquilo, né? Só que aí o que acontece? Deus quis fazer lá porque lá só tinha gente extremamente inteligente. Inclusive, o nome da universidade é Universidade do Divino Espírito Santo, correto? Aí o que acontece? Os padres também tinham lá. O bispo também ficou sabendo e viu o que aconteceu. Aí não tinha para onde correr. Verdadeiramente, foi uma ação de Pentecoste que aconteceu lá em Duquesne. Por isso que a renovação a princípio foi chamada de renovação carismática pentecostal católica. E depois tirou pentecostal, ficou só RCC. Entendeu, não? Mais alguma pergunta? Pergunte, gente. Eu quero responder. Amém?